Tem coisas que acontecem dentro de um grupo vencedor que dizem muito mais do que qualquer coletiva ou entrevista pós-jogo. No Flamengo, esse tipo de atitude tem sido cada vez mais visível. E não é só dentro das quatro linhas que o time tem dado resposta. Fora delas, a postura dos jogadores mostra o quanto esse elenco está focado, unido e comprometido com algo maior, o clube. Um exemplo claro disso foi a bronca que rolou entre Danilo e Samuel Lino. Não foi confusão, nem bate-boca. Foi cobrança. Cobrança de líder para companheiro, cobrança de quem entende que, para chegar onde o Flamengo quer chegar, não dá para aceitar erro bobo nem acomodação. Danilo, um dos caras mais respeitados desse grupo, não passou pano. Samuel Lino perdeu duas bolas que não poderia perder. E ali mesmo, ainda no clima quente do jogo, Danilo chamou o garoto, deu a real e mandou a letra: "Você não pode perder essa bola. Jogador do seu calibre tem que assumir a responsabilidade." E o mais interessante é que ele ainda completou: "E se eu vacilar um dia, pode vir falar comigo também." Isso é mentalidade de grupo vencedor. Isso é cultura de time que não quer apenas competir, quer ganhar. É esse tipo de atitude que separa os elencos comuns dos grupos campeões. Não tem vaidade, não tem ego inflado. O que tem é cobrança mútua, é respeito entre os jogadores, e acima de tudo, é responsabilidade com o manto. O Danilo fez o que um líder tem que fazer. E o Samuel Lino, ao que tudo indica, entendeu o recado. Porque crescer no Flamengo é isso. Não é só jogar bola. É ter postura, é assumir erros, principalmente, aprender rápido. E mais importante, ninguém ficou de cara feia depois disso. Porque todo mundo ali sabe que o objetivo é comum. Todo mundo quer levantar taça no fim do ano. E para isso, cada detalhe conta. Só que esse clima positivo não se resume a esse episódio. A atmosfera no ninho do urubu mudou. A sensação é de que agora há uma harmonia interna que há muito tempo não se via. E muito disso passa pela figura de Felipe Luiz. Depois de tanto tempo trocando de técnico a cada tropeço, o Flamengo finalmente parece ter encontrado estabilidade no comando. Felipe Luiz, que recusou proposta do futebol europeu, mostrou que está fechado com o projeto. E não foi só ele que falou. Arrascaeta também deixou claro que o grupo está com ele. Em entrevista, o camisa 10 uruguaio foi direto: "Estamos felizes com o Felipe. Sabemos como ele trabalha, como é o dia a dia com ele. E o mais importante, estamos conquistando coisas juntos." Essa fala diz muito. Não é só um apoio superficial. É reconhecimento de que existe um trabalho sério sendo feito. Felipe Luiz não chegou ali por acaso. Ele tem história com esse clube, tem identificação com a torcida, e agora começa a mostrar que também tem capacidade para comandar. E não é só dentro do vestiário que essa união faz diferença. A diretoria também teve um papel importante na última vitória. E aqui vale destacar o profissionalismo absurdo do Saul, que mesmo com a esposa dando à luz na madrugada de sexta para sábado, fez questão de estar presente no jogo. O cara poderia ter ficado em casa, a lei permitia. Qualquer outro no lugar dele talvez tivesse pedido dispensa. Mas não ele. Saul saiu do hospital direto pro treino. Depois, voltou para casa, passou o sábado com a família, dormiu pouco e, na madrugada de domingo, já estava indo para o aeroporto rumo a Caxias do Sul. E por que isso é tão relevante? Porque foi justamente dele que saiu a assistência pro gol do Arrascaeta. Olha como o futebol é incrível. Um cara que teve todas as razões para ficar de fora, que tinha o direito de descansar, escolheu jogar. E não só jogou, foi decisivo. É esse tipo de comprometimento que constrói vitórias. E o Flamengo, como instituição, soube respeitar o momento pessoal dele e ao mesmo tempo encontrar uma solução que permitisse que ele participasse do jogo. A logística foi bem pensada, a execução foi perfeita e o resultado foi o gol da vitória. Quando o clube e o jogador estão alinhados assim, é difícil dar errado. Agora, sobre o jogo em si, não tem como fingir que foi apenas mais uma vitória. Ganhar do Juventude em Caxias do Sul nunca foi tarefa fácil. Muita gente desmerece o adversário, mas quem acompanha o futebol sabe,
ali é um campo sempre complicado pro Flamengo. E não é de hoje. A última vitória lá tinha sido em 1997. Ou seja, mais de 2 décadas de jejum. Então, sim, tem que comemorar. Tem que valorizar. E tem que entender que esse tipo de jogo é o que separa os postulantes ao título dos times que só querem brigar por vaga na Libertadores. Com 50 pontos em 22 jogos, o Flamengo se consolida de vez como um dos grandes favoritos ao título. E olha que ainda tem jogo a menos. A regularidade que o time vem apresentando é digna de quem quer ser campeão. E não é só pontuação. É postura. É a forma como o time tem encarado cada partida. A entrega dentro de campo, a dedicação dos jogadores, a leitura de jogo do técnico. Tudo tem funcionado melhor do que nas temporadas anteriores. E a torcida sente isso. Sente que agora há um projeto claro, um rumo bem definido. E como se não bastasse o bom momento no Brasileirão, o Flamengo agora volta as atenções para a Libertadores. E o próximo desafio é daqueles que arrepiam. Quinta-feira tem jogo grande no Maracanã contra o Estudiantes de La Plata pelas quartas de final. Jogo que promete estádio lotado, clima de decisão e, claro, muita emoção. É aquele tipo de partida em que qualquer vacilo pode custar caro. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade perfeita para esse grupo mostrar que está realmente pronto para voos maiores. O adversário é tradicional, copeiro, acostumado a encarar pressão. Mas o Flamengo tem a força da sua torcida, tem elenco, tem técnico e, acima de tudo, tem confiança. Se conseguir construir um bom resultado em casa, vai dar um passo gigantesco rumo à semifinal. E o recado que fica, com tudo isso, é claro, o Flamengo voltou a ser Flamengo. Dentro e fora de campo. Com jogadores se cobrando, com treinador respeitado, com diretoria alinhada e, o mais importante, com resultados aparecendo. E se alguém ainda tinha dúvida sobre o comprometimento desse elenco, depois do que aconteceu nos últimos dias, essa dúvida precisa acabar. Porque quando um jogador abre mão de estar com a família num momento tão delicado para vestir o manto e decidir um jogo, quando um líder cobra outro companheiro no vestiário sem medo de melindres, quando um treinador recusa a proposta da Europa para seguir o projeto aqui, isso tudo mostra que há algo diferente acontecendo. O Flamengo atual respira intensidade, vive de propósito, e parece mais focado do que nunca. Tem ainda muito campeonato pela frente, muita coisa para acontecer. Mas se mantiver essa pegada, esse nível de concentração e esse espírito de grupo, vai ser difícil parar. E é exatamente esse tipo de Flamengo que a nação gosta de ver, raçudo, unido, com fome de título e com a cara do torcedor. E esse clima de compromisso que se instalou no elenco do Flamengo vem se refletindo não só nos resultados, mas também nas atitudes fora de campo. A sensação é de que cada jogador entendeu de vez o tamanho do peso que é vestir essa camisa. Não se trata apenas de entrar em campo e tentar a vitória. É muito mais profundo. É sobre representar milhões de torcedores, é sobre entender a responsabilidade que vem junto com o privilégio de jogar no Flamengo. E tudo isso fica ainda mais evidente quando os próprios atletas começam a adotar uma postura que vai além do básico. Além do protocolo. O caso do Saul foi marcante por isso. A maioria dos jogadores, numa situação parecida, colocaria o lado pessoal em primeiro lugar, e com toda a razão. Mas ele não. O cara saiu do hospital depois de acompanhar o nascimento do filho e foi direto para o treino, mesmo tendo respaldo da diretoria e da comissão para descansar. Ele decidiu seguir com o planejamento, treinou, voltou para casa para ficar com a família, e na madrugada do dia seguinte já estava a caminho da concentração. E mesmo depois de uma logística cansativa, de conexões e pouco sono, entrou em campo e fez a diferença. Esse tipo de postura é raríssimo. É um exemplo que contagia, que inspira os outros no elenco e que fortalece o ambiente interno. Quando a diretoria age com sensibilidade, como foi o caso de liberar o atleta no momento certo, e o jogador responde com entrega total, cria-se um elo de confiança muito forte. Isso fortalece a ideia de grupo, de que todo mundo ali está remando na mesma direção. E não é coincidência que, depois de tantas trocas no comando técnico nos últimos anos, o time finalmente esteja encontrando estabilidade com o Felipe Luiz.
Porque ele, além de conhecer o clube como poucos, tem o respeito dos atletas. Já tinha moral como jogador, por tudo que conquistou, mas a decisão de recusar uma proposta para continuar o trabalho no Flamengo elevou isso a outro patamar. Quando o Arrascaeta disse que o grupo está feliz com ele, não foi apenas uma frase para agradar a torcida. Dá para ver que há um ambiente de cumplicidade ali. Os jogadores compraram a ideia. Eles acreditam na proposta de jogo, confiam no treinador e querem fazer dar certo. Isso muda completamente a dinâmica interna. Em vez de um elenco dividido, com panelinhas ou desconfianças, o que se vê agora é um grupo focado, com todos puxando na mesma direção. E essa união pode ser o diferencial em momentos decisivos da temporada. A vitória sobre o Juventude foi emblemática nesse sentido. Além de quebrar um tabu de quase 30 anos sem vencer em Caxias do Sul, o Flamengo mostrou maturidade para lidar com um jogo complicado, com gramado ruim, torcida adversária inflamada e um adversário que se fecha muito bem. Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma vitória construída na raça, na organização e, principalmente, na seriedade. Ninguém entrou em campo achando que o jogo estava ganho. E isso é um mérito do trabalho do Felipe Luiz. Por que manter o elenco focado em jogos como esse é um desafio gigantesco? Ainda mais quando o adversário, no papel, parece inferior. Mas o Flamengo de hoje sabe que não pode mais viver de camisa. O time entendeu que é preciso suar contra qualquer rival, seja no Maracanã lotado ou num estádio acanhado do interior. E esse entendimento coletivo começa a trazer frutos. A pontuação no Brasileirão é prova disso. Chegar aos 50 pontos com um jogo a menos é algo que merece respeito. E mais do que isso, é algo que mostra consistência. Não é uma arrancada isolada. É uma campanha sólida, com poucos tropeços e um padrão tático que começa a ficar claro. O torcedor sente isso. Sente que o time está bem treinado, que os jogadores sabem o que estão fazendo em campo. Só que agora o foco precisa mudar rapidamente, porque vem aí um confronto que pode definir o restante da temporada. O duelo contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores é o tipo de jogo que exige atenção total. O time argentino é cascudo, sabe jogar esse tipo de mata-mata e não vai se intimidar com a pressão do Maracanã. Pelo contrário, vai tentar usar esse ambiente contra o Flamengo. Vai tentar esfriar o jogo, provocar, ganhar tempo. Tudo aquilo que os clubes argentinos sabem fazer como poucos. E o Flamengo vai precisar ter cabeça fria e coração quente. Vai ter que jogar com inteligência, mas também com intensidade. O Felipe Luiz sabe disso. Ele viveu muitas noites de Libertadores como jogador e agora começa a escrever sua história como treinador. E ele sabe que uma boa vantagem no jogo de ida pode ser determinante. O time vai precisar entrar com a mesma seriedade que teve em jogos difíceis do Brasileirão. Não pode se deixar levar pela euforia da torcida. Tem que ter controle, foco e execução. E, claro, contar com a força da arquibancada, que promete fazer do Maracanã um verdadeiro caldeirão. Esse jogo vai exigir o melhor de cada um. Vai exigir concentração total do primeiro ao último minuto. E esse é o momento em que os líderes do elenco, como Danilo, Arrascaeta e outros, precisam assumir o protagonismo. Não só com a bola nos pés, mas com atitude, com postura, com exemplo. O que o Danilo fez com o Samuel Lino precisa continuar acontecendo, porque essas correções internas são fundamentais para manter o time ajustado. O vestiário que se cobra, que não deixa erro passar batido, é o vestiário que vai longe. E o Flamengo precisa disso agora. Porque o que está em jogo é muito grande. Uma vaga na semifinal da Libertadores, prestígio internacional, dinheiro, história. E o elenco sabe disso. Os sinais estão aí. O Flamengo parece, enfim, ter reencontrado sua essência. E isso passa por tudo o que vimos nos últimos dias. Pela entrega de um jogador que acabou de ser pai e mesmo assim decidiu jogar. Pela cobrança de um veterano em cima de um companheiro mais jovem. Pela permanência de um treinador que recusou a Europa para seguir seu caminho no clube. São peças que, juntas, vão dando forma a algo maior. Algo que pode, sim, terminar com mais uma taça no armário.
Mas, mais do que isso, algo que resgata o orgulho do torcedor, que faz a nação voltar a acreditar de verdade. Porque quando o Flamengo joga sério, quando o elenco está comprometido, quando o ambiente é positivo e o treinador é respeitado, fica muito difícil segurar. A temporada ainda tem muita coisa pela frente, mas dá para sentir no ar que algo diferente está acontecendo. E talvez, só talvez, estejamos diante do início de um novo ciclo vitorioso. Tudo depende de como o time vai responder nos próximos desafios. Mas se continuar nesse ritmo, com essa entrega e esse foco, pode vir coisa muito grande por aí. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A notícia que começou com um simples sussurro nos bastidores agora já toma conta das conversas de bares, grupos de WhatsApp e corredores esportivos. O Flamengo estaria prestes a anunciar a contratação de Igor Jesus, ex-Botafogo, com contrato válido por 4 anos. O rumor caiu como uma verdadeira bomba no cenário carioca e, se confirmado, promete movimentar ainda mais a já intensa rivalidade entre os dois clubes. Fontes próximas à Gávea dão conta de que o negócio está encaminhado e que apenas detalhes burocráticos separam o atacante de vestir o manto rubro-negro. A ousadia da diretoria flamenguista, segundo os comentários de bastidores, surpreendeu até mesmo conselheiros e dirigentes que não esperavam um movimento tão direto em cima de um jogador que recentemente defendeu o rival alvinegro. A jogada, vista por muitos como estratégica, teria como objetivo reforçar o elenco para a temporada e ao mesmo tempo causar impacto psicológico em um Botafogo que luta para se firmar entre os grandes protagonistas do futebol nacional. Os torcedores, como era de se esperar, reagiram de forma explosiva nas redes sociais. Flamenguistas comemoram a chegada de um nome jovem, promissor e já adaptado ao futebol brasileiro, enquanto botafoguenses encaram como uma verdadeira provocação, um golpe duro em meio à rivalidade histórica. Há quem diga que essa pode ser a transferência mais polêmica do ano, não apenas pelo peso esportivo, mas pelo simbolismo de um atleta trocar General Severiano pela Gávea em um momento em que os dois clubes disputam protagonismo. Igor Jesus, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente. O silêncio do atacante alimenta ainda mais as especulações. Dentro do Flamengo, já se fala até na possibilidade de apresentação com festa no Maracanã, repetindo os moldes de grandes contratações internacionais. O que se sabe é que o contrato, caso seja confirmado, terá duração de 4 temporadas, mostrando a confiança da diretoria no potencial do jogador. Resta agora aguardar se os rumores vão se materializar em anúncio oficial ou se tudo não passa de fumaça criada pelo mercado da bola. Mas, no momento, a cidade do Rio de Janeiro só fala de uma coisa: Igor Jesus no Flamengo. E esse burburinho, por enquanto, parece cada vez mais difícil de ser desmentido. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!